Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. Plenárias, já começou. Hoje com os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal dos dias 29 e 30 de maio de 2019. Karina, uma semana marcada por julgamentos importantes, 3 julgamentos, na verdade, que foram iniciados e pelo menos um deles com uma repercussão, não no sentido técnico propriamente da repercussão geral, que caracteriza os recursos extraordinários, mas assim que ele reflete em relação à sociedade, particularmente sobre o tema reforma trabalhista. Reforma trabalhista e mulheres trabalhadoras gestantes e lactantes naquela fase de amamentação. Isso porque na quarta-feira os ministros concluíram, esse foi o único julgamento concluído, como você disse, Cadu, embora 3 foram apregoados, tanto quarta como quinta-feira, mas nesse caso os ministros acabaram concluindo pela inconstitucionalidade do dispositivo que foi alterado na CLT para permitir que essas mulheres trabalhadoras, ou grávidas ou na fase da amamentação, pudessem exercer a sua atividade laboral em atividades insalubres em determinadas circunstâncias. Os ministros entenderam, por maioria, que esse dispositivo inovador viola a Constituição, principalmente em relação à proteção tanto à maternidade como a proteção do direito à criança também. E nesse sentido, por maioria, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, que foi trazido pela reforma trabalhista. Embora esse dispositivo questionado e confirmada a sua inconstitucionalidade na quarta-feira já estivesse suspenso em razão de uma liminar concedida pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, a eficácia desse dispositivo definitivamente se torna inaplicável no território nacional após a publicação da ata do julgamento realizado nessa quarta-feira. Mas o que nós podemos dizer é que, nesse ponto, a reforma trabalhista acabou violando a Constituição Federal, principalmente nesses 2 direitos, nessas 2 proteções trazidas, mas também outras várias proteções foram invocadas, não só pelo ministro Alexandre de Moraes, mas também pelos demais ministros nos votos que foram proferidos na quarta-feira. Esse, sem dúvida alguma, foi o grande destaque da semana. Agora tivemos também, como você bem disse, 2 julgamentos que foram iniciados, um mais rapidamente na sessão plenária da quarta-feira e um outro que caracterizou pela importância do tema toda a sessão plenária da quinta-feira, somente no relatório e nas sustentações orais, já com perspectiva de continuidade posteriormente. Que julgamentos foram esses, Karina? Na quinta-feira, dispositivos envolvendo uma lei de 2016 que criou o Estatuto das Empresas Públicas, das sociedades de economia mista, suas subsidiárias e as suas controladas. O principal ponto questionado dessa legislação e que é objeto dessas ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive do referendo da liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, é que a legislação permite a venda de ações dessas estatais sem que haja licitação e sem a necessidade de uma lei específica elaborada pelo Poder Legislativo. Esse é o ponto questionado. Na liminar que foi concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, foi deferida a possibilidade de venda de ações, mas condicionada a uma lei que autorizasse, uma legislação prévia. E essa é a grande discussão nessas ações diretas de inconstitucionalidade, cujo julgamento foi suspenso, como a gente disse logo no início, logo após o relatório e as sustentações orais. Vamos aguardar quando esse processo voltar ao plenário, de que maneira o plenário vai decidir acerca dos dispositivos que envolvem esse chamado Estatuto das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista. Bom, e vamos voltar também, portanto, para a sessão plenária da quarta-feira. Naquela sessão havia a perspectiva do retorno do julgamento sobre se trabalhadoras grávidas ou que estão amamentando podem trabalhar em atividades insalubres, como já adiantou inclusive a Karina. Esse era um tema polêmico, item da reforma trabalhista que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto. Em abril deste ano, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu liminar e declarou inconstitucional o dispositivo criado pela reforma trabalhista que autorizou o trabalho de grávidas e mães que amamentam em atividades insalubres.
A ação, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, defendeu ser inconstitucional a regra estabelecida após a reforma trabalhista, de que gestantes precisam apresentar atestado médico para tirar licença do trabalho quando a atividade é insalubre. Além disso, pela regra anterior, gestantes e mães que estão amamentando deveriam ser afastadas de atividades perigosas. De acordo com a nova lei, se o grau de insalubridade for máximo, a empregada gestante deve ser afastada. Mas se a profissional já tiver tido o bebê e só estiver amamentando, somente poderá ser afastada se apresentar atestado de saúde emitido por um médico de confiança da mulher. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a proteção da gestante e da lactante é um importante direito social que protege mulheres e crianças. A decisão do ministro foi em caráter provisório. E o julgamento foi encerrado na sessão plenária desta quarta-feira. O Supremo derrubou a norma da reforma trabalhista que obrigava gestantes e lactantes a apresentar atestado médico para se afastar de atividades insalubres. O trecho da reforma trabalhista que passou a obrigar mulheres e lactantes a apresentarem atestado médico, indicando que não podem trabalhar em locais insalubres, foi defendido pela Confederação Nacional de Saúde. Temos no nosso dia a dia o convívio direto com questões que envolvem a insalubridade dentro dos setores hospitalares e pelo fato de que a nossa força de trabalho hoje representa 74,5% de mulheres como prestadoras de serviço dentro da saúde. Já para a Central Única dos Trabalhadores, a mudança coloca os riscos de trabalhar nesses locais nas mãos das trabalhadoras. No momento em que a mulher passa por uma situação em que lhe é fragilizada a própria condição de trabalho, pela situação especial de gestante, a lei impõe um diálogo entre empregado e empregador, onde, nesse diálogo, o empregador entra numa situação fragilizada. O ministro Alexandre de Moraes votou contra a mudança da reforma trabalhista de 2017, ressaltando que a proteção das gestantes e dos bebês são direitos irrenunciáveis. Eu vou mais além, presidente, não só o desconhecimento, a impossibilidade pela distância de centros médicos, a própria negligência, ou mesmo por medo de vir a ser demitida posteriormente, por uma coação de que se chegar com atestado médico, após o período da licença, após o período de estabilidade em virtude da gravidez, poderá ser demitida. Nós estaríamos, ao validar a alteração legislativa, estaríamos prejudicando não só o direito da mulher, o direito à proteção à maternidade, mas também o direito do recém-nascido. Dessa forma, entendo que as expressões impugnadas, e as expressões impugnadas são exatamente a exigência de afastamento somente se apresentar atestado, abre aspas, apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança da mulher que recomende o afastamento durante a gestação ou lactação. Essas expressões impugnadas não estão em consonância com os dispositivos constitucionais supramencionados, os quais representam, repito, não apenas normas de proteção à mulher gestante ou lactante, mas também ao nascituro ou recém-nascido lactante. A previsão de determinar o afastamento automático da mulher gestante, lactante, do ambiente insalubre, como é a redação do artigo 394-A, essa previsão está absolutamente de acordo com a jurisprudência dessa Casa, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de integral proteção à maternidade e à saúde da criança. E cito aqui no voto julgados recentes, o RS 629-053, repercussão geral, onde entendemos que a incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2 do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação. Esse caso tem muita relação, porque se invertia o ônus lá também
que, para que a gestante tivesse direito à estabilidade durante a gestação, ela deveria comprovar antes de ser demitida, mesmo que já estivesse grávida. Aqui se pretendeu a mesma interpretação, a inversão, ou seja, não, a insalubridade, em tese, não causa riscos à saúde, o que é errado. O Ministério da Saúde e o antigo Ministério do Trabalho, em normas regulamentares, apontavam isso, mas se tentou inverter a lógica. Em regra, a insalubridade não causa riscos, a mínima e a média durante a gestação e mesmo a máxima durante a lactação. Excepcionalmente, deve-se comprovar com atestado. Ora, é a inversão de qualquer proteção à maternidade, qualquer proteção ao nascituro ou ao recém-nascido. Na mesma linha vieram os votos seguintes. O que se está a proteger aqui é um tripé que está protegido pela Constituição: maternidade, nascituro e a infância. Penso que viola a proteção da maternidade, que é um direito social previsto no artigo 6º. Penso que viola a proteção da criança, sobretudo a proteção da criança que a norma protetiva visa resguardar. Implica inegável retrocesso social, porquanto a revogar anterior norma proibitória do trabalho da empregada gestante e lactante introduzida no sistema normativo trabalhista em 2016. O ministro Marco Aurélio divergiu. Onde o conflito dessa norma com a Constituição Federal? Não é razoável preconizar-se que haja um pronunciamento técnico de profissional da medicina sobre a conveniência do afastamento do ambiente insalubre em grau médio, porque se for em grau máximo, tem-se enquadramento no inciso anterior, e o afastamento independe de qualquer atestado. No inciso 3, versa-se a problemática, que não é problema, ao contrário, é recomendável, da lactação. E aí prevê o preceito que atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde, também emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o atestado, o afastamento durante a lactação, ocorrerá esse fenômeno, o fenômeno do afastamento. Pergunta-se se os preceitos encerram a liberdade da prestadora dos serviços, se os preceitos visam atender às exigências do mercado de trabalho para não criar-se óbices à contratação da mão de obra feminina, como assentar inconstitucionalidade? A decisão do plenário foi por maioria e, portanto, cai da reforma trabalhista a exigência de mulheres e lactantes terem que apresentar atestado médico para se afastarem de trabalhos insalubres. Não se revela possível nem legítimo acolher-se qualquer cláusula legal que, em conflito com o texto de nossa Carta Política, culmine por prejudicar a mulher trabalhadora ou por reduzir-lhe, quando não por suprimir-lhe, conquistas sociais já definitivamente consolidadas. E esta foi a sessão plenária da quarta-feira. E você vai ver no próximo bloco. Supremo Tribunal Federal começa a julgar liminares em ações que questionam dispositivos da lei das estatais. É daqui a pouquinho. Plenárias está de volta. Sessão plenária desta quinta-feira. Supremo Tribunal Federal começou a julgar liminares em ações que questionam dispositivos da lei das estatais.
A análise da matéria teve início com a apresentação do relatório e as sustentações orais no plenário. O STF decide se referenda ou não liminar parcialmente deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo. Entre os temas abordados, o Supremo discute se o governo pode vender estatais sem aval do Poder Legislativo. O Brasil tem hoje mais de 400 estatais controladas, direta ou indiretamente pela União, estados e municípios. Dessas, 138 são federais, como a Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Há 3 anos, a Lei 13.303, conhecida como Lei das Estatais, regula como deve ser o funcionamento dessas empresas e como elas podem vender suas ações. A discussão da constitucionalidade da lei está no STF. O ministro Ricardo Lewandowski já concedeu liminar que suspende provisoriamente a venda de estatais sem o aval do Legislativo. A lei das estatais, recentemente editada, que não se confunde com a lei das privatizações, aquela editada durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, presidente Fernando Henrique Cardoso. Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e o Partido Comunista do Brasil, a lei é inconstitucional e questionam pontos como a não exigência de licitação para vender ativos. Manter em vigor a Lei 13.303 em sua inteireza submete a grave dano à ordem pública e à institucionalidade. É a lei legítima e tem origem ilícita in totum. Se é necessária a instauração de licitação para que uma escola primária compre carteiras, para que uma escola primária adquira a merenda dos alunos, seria absurdo alienar, por exemplo, uma plataforma de petróleo ou um conjunto de gasodutos que vale 34 bilhões de reais sem a instauração de um processo licitatório. A Advocacia Geral da União defendeu que a atual conjuntura econômica exige flexibilidade. Citou o caso da Petrobras e afirmou que, caso a petroleira não possa vender suas subsidiárias sem licitação, prejudica sua posição no mercado. Nós não estamos tratando aqui da venda da holding, da Petróleo Brasileiro S.A. Nós estamos tratando aqui da possibilidade da Petrobras desinvestir para reinvestir nela mesma. A Procuradoria-Geral da República ressaltou que, para privatizar estatais, o Poder Legislativo deve ser consultado e aprovar lei específica. Não é possível que a compra e venda de ações das estatais seja feita sem uma lei autorizativa e sem uma lei que permita exatamente que todos saibam quais são as estatais que estão sendo desinvestimento ou desestatizadas. Este é um tema da maior envergadura, da maior dimensão, tanto que o ministro relator realizou audiência pública sobre o tema. Todos nós precisamos nos debruçar sobre ele e, como combinado no início, nós então encerraremos por aqui e suspendemos a sessão e suspendemos esse julgamento para continuidade na próxima quarta-feira, dia 5 de junho, a partir do voto do relator. Bom, Karina, como vimos, foi um referendo de medida cautelar submetido ao plenário. Foi concedida uma liminar pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ainda não temos o julgamento. Mas qual foi o teor dessa liminar concedida pelo ministro? O ministro Ricardo Lewandowski decidiu liminarmente, ainda precisa da confirmação do plenário do Supremo Tribunal Federal, é isso que diz a legislação. Ele determinou que a venda de ações, ela é possível, mas é preciso autorização prévia do Poder Legislativo. Ou seja, é preciso uma lei específica autorizando a possibilidade da venda dessas ações. E que a dispensa de licitação, ela somente será possível se isso não implicar em venda do controle acionário da empresa pública, da sociedade de economia mista, subsidiárias ou controladas. Por enquanto, é essa decisão que está valendo, mas, como diz a própria legislação, há de referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal, ou seja, sujeita à confirmação, à ratificação pelo plenário. Esse julgamento deve ser retomado na próxima semana, segundo disse o ministro Dias Toffoli. Bom, portanto, você vai acompanhar, como sempre, esse julgamento ao vivo aqui no Direto do Plenário e os principais momentos aqui no Plenárias.
Bom, agora nós vamos voltar para a última quarta-feira para um registro. Nesse dia, logo depois da sessão plenária, foi lançada a 13ª edição do Anuário da Justiça Brasil. O evento contou com a presença de representantes dos 3 poderes, de entidades e associações. A edição é uma iniciativa da revista Consultor Jurídico e da FAAP, Fundação Armando Penteado. São quase 400 páginas. A primeira parte detalha os perfis dos ministros do Judiciário. A publicação deste ano reserva um espaço para as principais decisões dos tribunais superiores e trata também da tendência de julgamento em alguns temas que ainda são considerados polêmicos. Se o jornalista é conhecido por suas reportagens, o pintor é conhecido por seus quadros ou por suas paredes, não é? Um julgador só deve, acreditamos, ser conhecido pelas suas decisões. Não por uma decisão de 5 anos atrás, não por ter ido a uma festa, não pelo seu penteado, muito menos por ter sido indicado por tal presidente, mas pelo conjunto das suas decisões. O diferencial dessa publicação é esse: possibilita enxergar globalmente o trabalho de cada ministro, de cada gabinete do STF e tribunais superiores. Mostra o judiciário em ação e em movimento. Os dados permitem entrever o lado humano da estrutura judiciária, da advocacia e do Ministério Público. Segundo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o anuário faz um diagnóstico fiel e abrangente do judiciário. Ele reforçou o papel da justiça e elogiou o empenho de cada magistrado que julga por ano cerca de 2.000 processos. E, em especial, o esforço da Suprema Corte. Exercemos função estabilizadora, defendendo a Constituição e moderando os conflitos. Este Supremo Tribunal Federal é a Corte Constitucional que mais julga processos no mundo. E vejam que nós somos muitas vezes criticados por ser ou se dizer ser uma corte monocrática. Ministro Celso, ministro Marco Aurélio, no ano passado julgamos colegiadamente, entre primeira turma, segunda turma e plenário, 14.000 feitos. Mais um anuário que mostra a cara da justiça, dá transparência à justiça. A comunidade jurídica passa a conhecer melhor os seus julgadores. É um retrato da justiça como um todo, né? Acho que é importante que a sociedade conheça o que pensam os ministros, o que pensam os magistrados. Aqui a gente encontra informações precisas e preciosas sobre o Poder Judiciário brasileiro e sobre o sistema de justiça como um todo, encimado pelo Poder Judiciário. Karina, encontro marcado na próxima semana com mais julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. E no direto do plenário, na quarta e na quinta-feira, ao vivo, a partir das 14 horas, e encontro no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, é claro. Continue conosco aqui na TV Justiça.